E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 e 15. A visão do grande trono branco descrita em Apocalipse 20, 11 é uma das cenas mais impressionantes de toda a Bíblia. O apóstolo João, em sua revelação, nos transporta para um momento em que toda a criação estará diante do Criador. Não há um local específico descrito, não é na terra nem no céu, mas em um espaço transcendental, onde o trono resplandecente ocupa o centro absoluto. Ele é chamado de grande devido à sua magnitude e importância, e branco devido à pureza e santidade que ele simboliza. Nesse momento, o universo como o conhecemos desaparecerá. A expressão fugiram a terra e o céu indica que não haverá mais lugar para o mundo físico. Tudo o que restará será a presença de Deus e aqueles que comparecerão diante dele. Isso reflete a verdade de que naquele dia nada poderá ser escondido. Toda ilusão, todo disfarce e toda aparência serão desfeitos na presença da luz divina. Visualize esse evento: bilhões de pessoas, de todas as épocas da história, em pé diante do trono. Reis, governantes, homens comuns, pobres e ricos, todos estarão em igualdade. Aqui, não haverá distinção de classe, cor ou posição social. Todos os olhos estarão voltados para o juiz supremo e cada coração será confrontado com a realidade do julgamento. Esse momento serve como um lembrete poderoso de que a vida não é apenas o aqui e agora. Há um futuro eterno aguardando cada um de nós, e o grande trono branco é o ápice dessa realidade. Os livros das obras, um registro detalhado das ações humanas. Quando os livros forem abertos, cada ação, palavra e pensamento será exposto. Não é apenas um julgamento das grandes obras realizadas em vida, mas um exame minucioso de todos os detalhes que marcaram nossa existência. Este é um momento de revelação completa, onde cada um será confrontado com a verdade sobre suas próprias escolhas. Esses livros não servem apenas para acusar, eles também revelam a justiça perfeita de Deus. Imagine que cada boa ação que você realizou, cada gesto de generosidade, cada momento em que você ajudou alguém, foi cuidadosamente registrado. No entanto, esses registros também incluem os momentos em que agimos de maneira egoísta, deixamos de amar ou falhamos em perdoar. A Bíblia nos lembra em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que mesmo aqueles que fizeram muitas coisas boas, ainda assim não alcançarão a perfeição exigida por Deus. Essa constatação não deve nos levar ao desespero, mas sim à compreensão de que nossas obras não são suficientes para nos justificar. Além disso, é importante notar que os livros das obras também expõem as motivações por trás das ações. Muitas vezes, realizamos algo aparentemente bom, mas com intenções egoístas. Por exemplo, ajudar alguém apenas para ganhar reconhecimento ou fazer um sacrifício esperando algo em troca. Esses detalhes, registrados com precisão, mostram que Deus não julga apenas o que fazemos, mas também o porquê fazemos. O livro da consciência, o tribunal do coração e dos motivos. A consciência humana é uma ferramenta divina dada a cada pessoa. Ela atua como um sistema interno que nos alerta sobre o que é certo ou errado. Em Romanos 2:15 e 16, Paulo escreve que até mesmo aqueles que não receberam a lei de Deus têm a lei escrita em seus corações, com a consciência servindo como testemunha. Pense em quantas vezes você sentiu aquele peso na consciência após fazer algo que sabia estar errado. Esse sentimento é um reflexo do livro da consciência, um registro interno que no dia do julgamento será trazido à tona. Este livro é único porque revela não apenas o que fizemos,
mas como nos sentimos em relação ao que fizemos. Por exemplo, imagine uma situação em que você disse uma palavra dura a alguém, mas depois se arrependeu. Esse arrependimento é um sinal de que sua consciência estava funcionando. No entanto, se ignoramos constantemente esses alertas internos, nossa consciência pode se tornar insensível, nos deixando mais propensos a agir de maneira errada. O livro da consciência é um lembrete de que Deus está interessado não apenas em nossas ações externas, mas também no estado de nosso coração. Ele revela a profundidade do nosso relacionamento com Ele e com os outros. O livro das palavras, o poder e a responsabilidade do que dizemos. As palavras que proferimos têm um impacto muito maior do que podemos imaginar. Jesus advertiu em Mateus 12:36 que cada palavra inútil que falarmos será levada em conta no dia do julgamento. Isso inclui não apenas o que dizemos diretamente, mas também o tom, a intenção e o efeito de nossas palavras. Considere quantas palavras falamos ao longo da vida. Algumas são palavras de amor e encorajamento, enquanto outras podem ser de crítica, fofoca ou raiva. Cada uma delas está registrada nos livros de Deus. Isso nos lembra que nossas palavras têm o poder de construir ou destruir, de aproximar ou afastar as pessoas de Deus. Um exemplo prático é quando usamos nossas palavras para consolar alguém em um momento de necessidade. Essas palavras são como sementes plantadas em terreno fértil que podem produzir frutos de esperança e fé. Por outro lado, palavras ditas em um momento de raiva podem causar feridas profundas, difíceis de serem curadas. Este capítulo nos desafia a refletir sobre como estamos usando nossa voz. Estamos edificando os outros ou causando divisões? Estamos proclamando a verdade de Deus ou espalhando palavras vazias? O livro da lei, o padrão divino de justiça. O livro da lei representa os mandamentos e princípios que Deus estabeleceu como padrão para a humanidade. Ele é o espelho que reflete a santidade de Deus e nos mostra o quanto estamos distantes de sua perfeição. Em Deuteronômio 30:19, Deus diz: "Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida." Esse livro não foi dado para nos condenar, mas para nos guiar. Ele nos mostra o caminho da obediência e nos revela a importância de viver em conformidade com a vontade de Deus. No entanto, também evidencia a nossa incapacidade de cumprir plenamente a lei. Como Paulo escreve em Romanos 7:24, "Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte?" Ao mesmo tempo, o livro da lei aponta para Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. Ele nos oferece a chance de viver em liberdade, não pela nossa própria força, mas pela graça de Deus. O livro da vida, a lista dos redimidos. Por fim, chegamos ao livro mais importante, o livro da vida. Este é o registro daqueles que aceitaram a graça de Deus e foram redimidos pelo sangue de Cristo. Em Apocalipse 3:5, Jesus promete: "O vencedor será vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida." Este livro é diferente dos outros porque não contém obras, palavras ou motivações. Ele contém nomes, os nomes daqueles que, pela fé, se renderam ao amor de Deus. Estar inscrito no livro da vida é a garantia de que sua eternidade será passada com Deus, em um lugar de paz e alegria. Mas o que significa ter seu nome escrito neste livro? Significa reconhecer sua necessidade de um Salvador e confiar que Jesus é o único caminho para a salvação. Não é sobre ser perfeito, mas sobre aceitar a perfeição de Cristo em seu lugar. O julgamento do grande trono branco não é apenas uma cena apocalíptica, é uma realidade que cada um de nós enfrentará. Os livros que serão abertos revelam a justiça perfeita de Deus, mas também apontam para a sua misericórdia infinita. Hoje, você tem a oportunidade de escolher. Seu nome está no livro da vida? Essa é a decisão mais importante que você pode tomar. Não adie. O dia virá em que todos estarão diante do grande trono branco, e nesse momento, apenas uma coisa importará: você está preparado? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Deixe nos comentários: "Eu quero meu nome no livro da vida." E continue acompanhando nosso canal para mais mensagens que transformam vidas.